Tá fora e tá dentro. Escapou, mas não tem problema. De dentro para fora, eu vou dar uma viradinha, puxando como se fosse uma asinha. Vai quase que formar um coração, só que deformado. Uma parte vai ficar maior e a outra menor. Vai sobrar um pedaço também. Eu tenho que fazer o ajuste para ficar rente. Agora já está quase parecendo uma asa de uma borboleta. Só dar mais uma ajeitadinha aqui. Agora, questão do tamanho. É o mesmo esquema. Eu vou segurar firme dos dois lados. E praticamente o mesmo tamanho que era o coração. Eu vou cortar firme, para não escapar para lado nenhum. Veja a diferença do coração. Essa é a borboleta, a asinha dela no caso, que eu acabei de cortar. Aí, ó. E esse é o coração. Se você pegar um coração e puxar um pouco mais a parte dele, também dá certo. Você pega bem no meio dele e puxa um lado mais. Vai virar a asa de uma borboleta. Aí no caso dessa aqui é a esquerda. A direita é o processo inverso. Em vez de eu virar para a esquerda, eu viro para a direita. E é aquele mesmo esqueminha. Vai sobrar um pedacinho, sempre isso acontece, é normal. Vou basear mais ou menos no tamanho, para a minha asinha não ficar nem grande nem pequena. Fazer o corte. Lembrando sempre que eu tenho que segurar firme aqui e cortar com calma, senão a tesoura escapa e pega o dedo. Essa parte aqui tem que prestar bastante atenção. Opa! Ficou um pouquinho maior. Vou ajustar. Aí eu defino como eu quero a minha borboleta. Deixa eu ver aqui, não está dando para ver direito, né, gente? Um ângulo melhor aqui. As peças miúdas. Que é uma asinha direita e uma esquerda. A parte de baixo eu vou pegar aquele arame que eu utilizei para fazer a pétala da margarida e vou fazer duas gotinhas semelhantes às gotinhas da margarida. Aí depois vocês vão entender o porquê. Arame menor. Lembrando que eu tenho que fazer agora com o alicate para fechar. Um milímetro mais ou menos. E vou fechar com o alicate. É como se eu estivesse fazendo pétalas para a margarida, só que não é. É a asinha de baixo da borboleta.
Se eu quiser uma borboleta maior, mesmo esquema, eu utilizo um arame maior. Se eu quiser uma borboleta menor, utilizo um arame menor. Para esse tipo de modelo de borboleta, gente, dá para fazer diversas aplicações. Se eu fizer a borboleta, meia borboleta só, ao invés de eu montar os dois lados, eu monto um lado em um carimbo e o outro lado, no outro carimbo. Por que eu tenho que montar duas partes separadas, como se fosse unir uma única borboleta? Porque se eu quero meia borboleta, eu tenho que lembrar que tem o lado direito e o lado esquerdo. Então, se às vezes eu for fazer um adesivo com a borboleta do lado esquerdo, eu também tenho que ter do lado direito, porque se eu for inverter o meu adesivo, ele vai ficar inverso e ele não vai ficar legal. Tem gente que consegue fazer, eu não recomendo. Vamos montar então esses 3 carimbos nessa aula de agora? Então beleza, deixa eu separar aqui minha borboleta e os corações aqui. Senão estava montando borboleta com coração. Lembram que eu falei da massa Durepox? Ela vem assim, ó. Essa eu já utilizei, ela é um pouquinho maior, tem menores, caixinhas menores. Para você que está começando, você pode comprar aquelas caixinhas pequenas. Ela não é assim, rende muito, mas depende da quantia de carimbo, ela é bastante útil. Como ela está grande, eu vou cortar em tira. Vou diminuir o tamanho para não ficar sobrando massa depois. Lembrando que o Durepox ele seca meio rápido ao toque, só que internamente ele demora de 48 a 76 horas. Quanto mais massa, mais demora a secar. Menos massa, menos a demora. Por que uma parte é branca e a outra é cinza? Porque a gente vai ter que misturar as duas. Tiro esse papel que está protegendo a massa. E todos os carimbos eu utilizo esse tipo de massa e o procedimento é o mesmo. Uno as duas. Agora é hora de sujar um pouco as mãos. E vou como se eu estivesse fazendo uma bolinha daquelas que as mulheres fazem para fazer pão, né? Aquelas bolinhas de pão para pôr na água, que alguns colocam. E vou pressionando. Eu não posso deixar nem mais branco e nem mais cinza. Ele vai se tornar uma massa uniforme. Leva-se um certo tempinho, tá, gente? Não é misturar bem, porque senão ela não seca corretamente, ela fica uma massa defeituosa. Essa é a parte mais chatinha do carimbo, eu acho, na minha opinião. Além de sujar um pouco a mão, demora um pouquinho para ser feito. Por isso que quando você tem aí diversos modelos, é importante você cortar esses modelos e colocando separados. E na hora de montar, você faz uma quantia de massa que você vai montar aí diversos carimbos de uma vez só. No meu caso, que eu tenho bastante pedidos, eu costumo cortar às vezes 100 carimbos, depois montar tudo de uma vez só. Se for um pedido de 3, só 3, e assim vai. A gente ganha tempo e às vezes não desperdiça a massa. Ela está quase chegando no ponto, olha. Ainda ela tem uns risquinhos brancos, não pode ficar assim. Tem que continuar enrolando ela. A gente mistura. Sempre dobra ela assim, ó, diversos pedaços. Com a temperatura normal, nos 23, 24 graus, é fácil trabalhar com essa massa.
Se tiver quente demais, se a sua região aí for muito calor, ou se você, né, depende da época do ano, né, no verão, tiver muito quente, quando você for fazer esse processo, ela vai ficar esfarelando um pouco e colando bastante na mão. É normal. O importante é que você consiga manter ela firme. Pronto. Chegou no ponto que eu queria. Agora, gente, como que a gente escolhe o tamanho dos canudos para fazer? Aí é questão de bom senso, né? Eu não posso pegar um canudo grande demais com peças miúdas, porque eu só vou gastar massa. No exemplo meu, eu estou usando aqui taquara, que é vara de pescar. Se você encontrar no mato, você não vai achar ela amarelinha assim. Às vezes, se ela tiver madura, geralmente ela é verde. Essa aqui eu cortei no mato, sequei ao fogo e depois cortei com uma serrinha dessas de cortar ferro. Não tem segredo. Eu tirei do arco, que fica mais fácil de cortar, e fiz os cortes. Para dar um acabamento melhor, quando a gente for fazer a finalização do carimbo, eu vou utilizar uma lixa de madeira comum só para lixar os cantinhos. E se eu quiser deixar um aspecto branco, mais branquinho, eu lixo ele todo. E se eu quiser deixar ele bem brilhoso, eu passo um pouquinho de óleo que a gente utiliza para lubrificação de peças. Essas que a gente utiliza para lubrificar correntes de moto, de bicicleta, né? Máquinas de costura. São óleos baratinhos. Nunca utilize, gente, óleo de cozinha. Por quê? Vai ficar pegajoso, vai ficar grudento, não vai funcionar. Vai ficar bonito, brilhoso, mas vai ficar meio ruim, não vai dar certo. Não recomendo. Já o óleo de máquinas, de peças, vai ficar brilhoso. Depois com um pano você limpa, ele vai manter o aspecto do brilho e não vai ficar saindo na mão, não vai sujar nada da onde você pôr. Então vamos lá. No caso dos 3 corações, eu vou utilizar esse que é um pouquinho maior. E se eu tiver problema com o diâmetro, com um canivete de ponta fina, você consegue fazendo o desbaste até deixar do tamanho que você quer. O legal dessas varas é que elas geralmente são compridas e chegam aí de 3 a 5 metros. E como a gente sabe, lá na ponta da vara, ela é mais fina. E quanto mais ela chega próximo do solo, que é o pé da vara, ela fica maior. Então a gente utiliza ela toda, porque tem carimbo maior, tem carimbo menor. E a gente vai aprender na próxima aula a montar o vazado acoplado, que é a junção de diversas peças, bem mais do que essa que a gente está fazendo aqui, num único carimbo, para formar aqueles carimbos maiores. Então lembrando, eu vou utilizar, que vai couber certinho, as 3 peças do coração. Vou utilizar para borboleta e um pouquinho menor para fazer a de 5 margarida. Aqui a gente fraciona, né, uns pedacinhos, dá uma enroladinha nele para couber, né? Lembrando, esse canudo ele é vazado de fora a fora. Os 2 lados dele vara. A quantia de massa que eu vou colocar aqui dentro tem que pelo menos atingir 1 centímetro aqui dentro. Pelo menos. No caso desses. Dou uma apertadinha.
com o auxílio de um pedacinho de bambu, uma varinha, ou até mesmo se couber aqui um lápis, você vai dar uma pressionada do lado oposto para firmar a massa dentro do canudo. O lado que eu coloquei eu seguro, o lado oposto eu vou firmar a massa lá dentro, senão ela vai soltar depois. Como eu já tenho 3 carimbos para montar, eu vou fazer o mesmo procedimento nos 3 canudos que eu estou utilizando. Esses canudos vocês podem também comprar aquelas canetas de escolar coloridas, tirar o cartucho, a tampinha, desmontá-la toda e tá utilizando. Depende do tamanho do carimbo, você pode utilizar canetas. Use a sua criatividade, o que você tem em mãos, tá, gente? A gente observa aí as pessoas que vendem carimbos, elas não ficam com muito luxo não, porque o importante é a funcionalidade do carimbo. Se a gente caprichar no aspecto, vende mais, vende, é bonito, só que vai encarecer para você. É o caso dessas canetas que eu tenho aqui. Elas são canetas com aspecto bem mais bonito que as varinhas. Nesse caso eu tiro toda essa parte, ela não tem fundo, ela é única, e ela vai sobrar o miolo, que é o que eu quero, a parte de dentro. Só que é o preço mais elevado. Então aí você vai ter que elevar também o preço do seu produto, não é mesmo? Não compensa você fazer aí, gastar R$30 numa peça e vender por 20, por 10, não compensa. O mais caro daqui, gente, desse material que a gente está utilizando aqui, é a massa. Porque o canudo eu peguei na natureza. A lata também eu estou utilizando do que já foi usado. O produto que estava dentro foi utilizado e sobrou a lata que ia para o lixo ou para uma reciclagem. Então estou utilizando esse material. O meu custo aqui está só da massa. Uma caixinha de massa dessa aqui dá para mim fazer mais de 100 carimbos desses pequenos. O mesmo procedimento em todos. Pode ser caneta, pode ser esse tipo de material. Todos eles é importante fazer esse ajuste por dentro, para a massa ficar bem firme. Feito isso, posso montar o meu carimbo já? Não. Por quê? A massa está mole. Então eu tenho que aguardar pelo menos alguns minutinhos aqui. Não precisa ser assim um tempo muito longo, gente. Mas tem que ser um tempo que você sinta que a massa está pronta, não está muito mole. Tá vendo o tanto que sobrou aqui? Eu não vou perder esse tempo, essa massa aqui. Eu vou aproveitar e montar uns carimbos que eu já tenho cortado aqui. Então eu tenho aqui mais alguns canudos. Enquanto aquele ali dá o tempo, eu vou fazer o mesmo procedimento com esses outros. A questão dos carimbos, gente, é que cada modelo tem os seus desafios. Esses modelos vazados, você tem que aprender a utilizar os moldes que você precisa, no caso das margaridas, são os arames, né? Ou algo semelhante que seja do diâmetro para padronizar. No caso dos pregos e outros materiais, a gente tem que ter já a medida com a régua e marcar para não sair da medida padrão. Senão você vai trabalhar em um prego, vai ficar lixando, vai ter dor na mão e vai fazer cada um de um tamanho diferente.
Eu acredito que na terceira aula a gente já vai estar mexendo com os de prego, tá, gente? Eu não quero abranger assim diversos modelos de uma aula só, que aí vai ficar muita informação e pouca aprendizagem. Acredito que já está dando ponto, que a massa já está bem durinha. Vamos ver qual que é qual aqui agora. Beleza. Agora foi. A margarida, o mesmo lado que está uniforme das gotinhas, o outro lado fica maior, que é na onde é o final da tesoura. A gente não vai utilizar, vai procurar colocar o mesmo lado para cima, que é uniforme. Não coloca no meio, coloca na beirada. Dá uma apertadinha, não precisa ser muito. E tenta já ir montando mais ou menos do jeito que ia ficar a sua margarida. Depois a gente vai ajustar ela. Vendo uma pecinha do lado da outra. Observe que a massa está mais firme, a gente consegue já colocar a peça de modo uniforme, sem muito trabalho. Se a gente montar com a massa mole, no colocar uma peça, a outra vai sair, vai entortar. Ficou quase certinho, gente. Com auxílio de alguma coisa, algum material que você tem, ou até mesmo, vamos utilizar aqui o fundo da lata, a gente aperta em cima para igualar o máximo que a gente puder. Por quê? Vai facilitar na hora da gente fazer o alinhamento. Tá vendo? Eu montei, mas não tá certinho. Aí, com o auxílio do alicate, ponta fina ou de um outro material que você tiver, eu vou utilizar esse outro que eu tenho aqui, ponta um pouquinho mais fina, e vou estar acertando as pétalas. Ainda tá mole a massa, mas é importante eu deixar no ponto certo, que é a hora que endurecer aí já não tem mais jeito de ajustar. Aí se você deixar a peça muito torta, ela vai ficar torta. Aí você perde o carimbo. E aqui é meio no olho mesmo, não tem assim muito de padrão de medida. O miolo eu deixo do tamanho que eu quero. Se eu quiser deixar ele mais larguinho, eu afasto mais as pétalas. Se eu quero deixar mais miúdo o miolo, eu dou uma apertadinha a mais. Altura, mais ou menos 1 centímetro. Lembrando que tem quase um tanto aqui também, de 1 centímetro. Eis uma margarida de 5 pétalas vazado. Pronto. Agora esse aqui a gente vai deixar ele secando. E na próxima aula a gente vai finalizar ele. E vamos montar outros modelos. No caso agora aqui eu tenho um de 3 corações, né? Mesmo esquema. Vou colocar um do lado do outro. E vou acertar eles para ficar bem pertinho e como se fosse um carimbo de meia lua.
sempre bom usar o alicate, gente, que fica mais fácil de lidar com ele. Esse está dando um pouquinho de trabalho, isso é normal. Lembrando que estamos utilizando aqui materiais recicláveis, né? Novamente, altura de 1 centímetro em média. No caso, esse é o coração de 3. Ele ainda não está perfeitinho. A gente vai terminar de acertar esses corações quando ele estiver seco, que aí a gente vai fazer o ajuste, desbaste, finalização e testar ele para ver se está tudo ok. Então aqui já temos 2 carimbos prontos. E temos a nossa borboletinha, né, gente? Ver se a gente consegue montar ela aqui também. Aí a gente define também qual é a distância que eu quero da asa, se eu quero mais aberta, se eu quero mais fechadinha. Aí vai do gosto de cada um, do que o seu cliente pede ou do que você necessita. O formato da asa também não é muito difícil. Montei as 2 primeiras bases. Agora aquelas gotinhas eu vou colocar embaixo, que é a asinha menor. Embaixo de cada lado eu vou colocar uma gotinha virada ao contrário para cima. E já vou mostrar como vai ficar. Com a massa nesse ponto, gente, vocês conseguem montar qualquer carimbo facilmente. Até aquele modelo que talvez você queira já montar antes da gente chegar lá, você consegue. Porque é o ponto da massa que define a dificuldade em montar o carimbo. Se a massa estiver mole demais, ela não vai conseguir, você não vai conseguir montar o seu carimbo. E se a massa estiver muito passado do ponto, também você não vai conseguir montar seu carimbo. As gotinhas a gente colocou aqui embaixo. Diversos ângulos, depois eu te dar uma olhadinha. Mais uma vez lembrando, são carimbos que não estão prontos. Necessita que fazer o ajuste quando eles estiverem bem secos. Como eu tenho 2 aqui que eu aproveitei, gente, eu tenho uma espiral aqui. Não está muito legal não, mas vou montar um outro. Eu tenho aqui vamos fazer o de 3. São 3 gotinhas, um pouquinho mais alongada que eu fiz, para fazer uma margarida detalhe vazado de 3 pétalas. É o mesmo procedimento. Do corte é o mesmo da dobradura, só que ao invés de eu deixar do corte 1 milímetro, eu deixei 2, 3. Aí quanto mais distante ficar, mais comprido fica a sua pétala. Aí eu já mostro a diferença para vocês. Opa! Essa que eu botei é de 3. Lembrando que a de 5.
E para não perder a massa, como eu já tinha aqui, eu vou montar mais um. Aí sim é uma espiral. Essa espiral, com um alicate fino, você vai virando até formar uma molinha interna. E aí você define o tamanho que você quer. Mini espiral, espirais grandes. A gente vai estar aprendendo a fazer ele também. Eu só estou montando aqui para aproveitar e não perder a massa. Por isso que eu dei essa dica, gente. Quando você for montar em carimbos, sempre corte carimbos além do que você vai montar, porque sempre vai sobrar um pouquinho de massa. E esse pouquinho de massa não pode estar desperdiçando, porque a massa é um pouco cara. Temos aqui 5 carimbos: a borboleta, os 3 corações. Estou lembrando que pode ser de 1, de 2 ou de 5 coração, o procedimento é o mesmo. Temos a margarida de 5, de 3 detalhes e uma espiral. Então, só recapitulando brevemente essa aula prática, vocês observaram como a gente processa a lata de leite. Por que tem que ser a lata de leite ninho? Tem outras latas de outras marcas de leite que não são boas para esse tipo de trabalho por causa da espessura do material. A leite ninho, ela é bem flexível, não é dura. Ao cortar, você vai notar que não é tão difícil cortar. Só tem que tomar cuidado para não se cortar, tá, gente? Como eu falei, tem as rebarbas que a gente tem que ir descartando num recipiente fechado para depois estar dando um destino a isso. E outras latas não são aconselháveis por causa disso. Elas são mais grossas e mais difíceis de trabalhar com elas. Então, a de leite ninho, elas são ideais. Mas essas pequenas, aquelas grandonas, também não são muito boas não, tá, gente? Elas também são mais duras. A maioria das latas você pode estar utilizando o fundo. As laterais não. Não aconselho. Vai dar muito trabalho e é perigoso você se machucar. Com respeito à massa, sempre misturar bem ela para não ficar com defeito depois. Para ela ficar dessa cor aqui.